Eu queria chamar o pastor Eugênio antes de mandar as crianças, porque eu vou dar aula. Pai, obrigado por esse irmão amado, por esse pastor, por esse líder de louvor, mas acima de tudo, Pai, um servo teu. Um homem, Senhor, que busca beber da seiva da tua palavra, da tua presença, Pai. Inunda, Senhor, o Eugênio nesta noite, Pai, com uma unção dobrada do mover do teu Espírito, Pai. Que aquilo, Senhor, que for fluir da boca dele, Pai, possa tocar nos corações com teu dedo de fogo, Pai, e escrever, Senhor, uma palavra viva, eficaz, transformadora, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. 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 As crianças até 12 anos podem ir para a pracinha. Olá, paz. Você está bem? Você já deu vários sorrisos hoje? Como é que você está? Fala para a pessoa que está do seu lado, você está demais hoje. Todo mundo está muito bem, graças a Deus. Pastor Kelson, pastora Jadeira estão em viagem, estão na Bebedouro, nesses dias. Vários dos nossos irmãos viajando. E vamos interceder por aqueles que estão viajando. Baixe sua cabeça um pouquinho agora. Papai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos como igreja nessa noite. Mas o Senhor sabe que há muitos desses nossos irmãos em viagem. Nós queremos pedir que a tua proteção esteja sobre cada um deles. Que eles possam ir, gozar o tempo que necessitam, o tempo que ficarem fora. Aqueles que estão até fora do país, que o Senhor esteja alcançando, Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia. Que cada um seja, Pai, mesmo amparado pela tua presença. Anjos teus estejam sempre ao redor dos teus filhos para os guardar, para livrar de tropeçar, Senhor, livrando da violência, livrando das maldades, dos acidentes, para que todos possam regressar em saúde e descansados em nome de Jesus. Amém? Amém? Quer fazer amém? Amém. Nesses últimos dias o Senhor tem falado bastante com a nossa igreja, diversos pastores e pregadores estiveram aqui. Mesmo os nossos irmãos queridos, ontem também tivemos a reunião de homens, uma palavra muito boa do irmão Antônio. O irmão Antônio falou sobre vidas com propósito. O pastor Kelson tem ministrado nessa manhã sobre a necessidade de nós sairmos dos nossos lugares de conforto e olharmos de fato para as pessoas que estão ao nosso redor. Ele até chegou a pontuar algumas coisas que nos impedem de nos movermos em direção às outras pessoas, como por exemplo a nossa necessidade de uma zona de conforto, uma necessidade de nos sentirmos seguros e não arriscarmos muito as nossas posições, né? Falando também que a gente vive numa sociedade extremamente individualista, né? Extremamente egoísta. É a sociedade do selfie. Quem já ouviu falar em selfie? Sabe o que significa selfie? É eu comigo mesmo, né? Eu e eu me amamos ali e tal, desde que eu saia bem na foto, bacana. Então é uma sociedade esquisita, né? Nesse tempo que a gente vive. Pastor Edmei falou no domingo pela manhã sobre a necessidade de estarmos rememorando vez por vez a morte de Cristo, porque foi a morte de Cristo que nos levou para junto do Pai. E à noite ela ministrou outras palavras tão importantes, né? Falou também sobre a noiva adormecida. Quantos lembram dessa palavra, né? Lá de Cantares, que a noiva está adormecida. A necessidade de nós acordarmos, a necessidade de estarmos ligados para o que Deus quer fazer. E então existe parece-me que um sentimento do Espírito Santo para com a igreja do Senhor nesses últimos dias, de estar acendendo luzes para que nós caminhemos com mais segurança, para que nós caminhemos com mais evidência da sua palavra na nossa vida, para que a gente deixe de ser apenas frequentadores de igreja, apenas pessoas que cumprem uma certa tabela, para sermos de fato a igreja do Senhor Jesus, aquela igreja descrita lá por Paulo em Efésios, que é
pura, santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Essa igreja que o Senhor vem buscar. Não um prédio, não uma empresa, uma entidade jurídica com o seu CNPJ, mas você e eu e você, igreja, entendendo, né, que nós somos a igreja. Quem pode dizer amém? Amém. Deus está trazendo um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de clareza, cada vez mais falando, presta atenção, existem coisas maiores a acontecer na sua vida como participante dessa igreja. O que é a igreja? Igreja não é uma palavra que vem do grego eclesia, que significa chamados para fora, eclesia, né? Chamados para fora. Então o Senhor nos chamou para contemplarmos as situações deste mundo de uma maneira exterior. É claro que nós não vamos ser pessoas alienadas, nós não podemos ser pessoas alienadas, pessoas que não estão vivendo o dia a dia. Os nossos pés estão nessa terra, quem diz amém? Amém. Mas o nosso coração deve estar no céu, com o Senhor. O nosso coração, o nosso sentido, o nosso pensar estão em Cristo Jesus. É claro que nós temos aqui o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Você tem lá a sua trincheira, né? O seu trecho ali a ser carpido naquele dia, a ser trabalhado naquele dia. Mas você pode contemplar além, você pode erguer os seus olhos e ver além do imediato, além da circunstância que te prende, que por vezes te oprime. Você pode esticar os seus olhos e contemplar a eternidade. Sabe, amados, eu tenho percebido que ultimamente nós estamos sendo muito assolados por diversas situações e possibilidades que querem toldar a nossa visão da eternidade. Quantas vezes eu e você somos pegos, preocupados demais com as coisas deste mundo? É claro que a gente não vai deixar de se preocupar, não estou querendo dizer isso, você está me entendendo. Mas quantas vezes essas coisas, elas crescem de tal maneira que faz com que nós percamos a expectativa, a perspectiva e a esperança da eternidade. Você às vezes está passando por uma situação tão complicada, tão difícil, que parece que você não vê saída. Mas a verdade, a realidade é que o Senhor já supriu todas as coisas que você precisa nele. A palavra nos diz que nele nós já recebemos todas as bênçãos, lá em Efésios, e ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Mas quantas vezes eu não consigo ver isso? Porque é a conta para pagar, é a doença, é a escola, é o relacionamento da família, enfim, N coisas que são todas elas muito importantes, sem dúvida, mas que tendem a se agigantar diante daquele que é o maior de todos. Então nessa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês à luz da palavra do Senhor, e a minha expectativa é que nós possamos ter uma visão um pouquinho mais clarificada daquilo que nós somos em Deus, né? Quem nós somos em Deus. Mas antes da gente começar, eu queria compartilhar com você a minha perspectiva de Deus, como eu imagino Deus. Todas as vezes que eu entro na presença do Senhor assim, de uma forma mais longa ou mais incisiva, vamos dizer assim, eu começo orando ao Senhor que criou o céu e a terra. Você já imaginou o céu e a terra? Você já imaginou a lua? Já imaginou o sol? Já imaginou aqui o sistema solar, os nossos planetas aqui? Aí você viaja um pouquinho mais comigo aqui através das galáxias, e aí você vai se afastando e tendo uma visão um pouquinho maior de tudo isso, e você fica sabendo que existem bilhões de estrelas. E aí eu fico pensando, talvez o nosso Deus tenha um senso de humor. Talvez não, certamente, né, Paulo? Deus tem um senso. Ele criou o macaco, quer ver bicho mais engraçado que o macaco. Ele é muito engraçado, né? Deus tem senso de humor. Aí, Deus tem senso de humor, porque imagine o homem mais inteligente do planeta. Talvez aquele Hawking, né, que está na cadeira de rodas agora. Imagine o Einstein na sua época. Imagine qualquer homem mais inteligente do planeta, com um QI aí extraordinário. O Senhor brinca com ele, porque o Senhor, ele é infinito, ele é eterno.
E aí a gente pergunta, que tamanho que tem o infinito? Que tamanho que tem o infinito? Então o Senhor brinca com isso, dizendo assim, olha, dizendo assim, meu filho, né, falando para o homem mais inteligente, pode queimar a cabeça aí que você nunca vai entender isso. Quando o homem pensa que agora nós dominamos as tecnologias, agora nós conhecemos o DNA, então agora nós temos aí a tecnologia que vai nos fazer isso, papapá, nós vamos viver 110 anos, e o universo? Quando você vai conhecer o universo? A resposta é nunca. Então existem mistérios que Deus lança e Ele fica olhando assim, quero ver vocês buscarem uma solução para isso, porque não tem solução, a solução sou eu, Ele é a solução. Amém. Agora, pensa comigo um pouquinho aqui, que tamanho que tem o universo, meu irmão? Sei lá, muito grande. Agora eu pergunto para você, Deus é maior ou menor que o universo? Qual é a resposta? Ele não brinca com você, ele não brinca comigo com essas coisas, porque na minha cabeça chega uma hora que tem lá uma plaquinha dizendo assim, rua sem saída do universo. Aí você pega e gata reta o seu carro e volta para a Terra. Mas não existe essa possibilidade. Ele é muito maior do que nós conseguimos imaginar. A cada dia se descobrem novas dimensões e novos movimentos. Fala que o universo está em expansão aí. Então, e o nosso Deus, Ele é maior do que tudo. É só para você compartilhar comigo a minha perspectiva de quem é Deus. O Deus em quem eu creio, Ele é muito maior do que tudo aquilo que eu consigo imaginar. Ele é muito maior do que tudo aquilo que eu consigo pensar, naquilo que eu consiga mensurar. Ele é muito maior. Que dirá desse ser pequenininho que sou eu? É pequenininho em relação ao universo. A gente quer. Não é? É que nós não trouxemos aqui, mas existe um vídeo aí que fala do tamanho da Terra em relação a outros elementos da natureza. E existe uma estrela, eu não lembro se é Arcturus, que ela é não sei quantas mil vezes maior que o nosso Sol. E o nosso Sol é 500 vezes maior que a nossa Terra. Quer dizer, uma coisa assim inimaginável para a mente humana em termos de tamanho. E o nosso Deus, a palavra diz que Ele se importa comigo e com você. Ele se importa comigo e com você. Essas pessoinhas, esses velhinhos, essas coisas microscópicas dentro desse mundo tão grande. Então, quando eu penso na grandeza de Deus, na minha pequenez, e o quanto Ele já fez por mim, está fazendo, eu só posso me humilhar e adorar. Eu só posso dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor certamente não precisaria fazer o que o Senhor fez. Porque Deus criando o homem ou não criando o homem, Ele deixaria de ser Deus, irmãos? Ele deixaria de ter o poder que tem, Ele deixaria de ser grande do que Ele é. Mas a palavra diz, e o pastor Welton lembrou aqui, que Ele quis compartilhar dele com pessoas que pudessem decidir querer ou não querer. Você e eu temos a possibilidade de desejarmos conhecer esse Deus imenso, maravilhoso e ao mesmo tempo tão perto, ou dizendo não, obrigado, eu não quero. Você pode, você é livre. É uma grande bobagem fazer isso, mas ele quis compartilhar isso com essas pessoas, comigo e com você, para que nós tenhamos cada dia mais uma dimensão de quem Ele é. Então essa eu tenho um pouco dessa perspectiva do Senhor, dessa perspectiva da sua grandeza, da sua imensidão, mas ao mesmo tempo eu tenho uma outra perspectiva que eu queria compartilhar com vocês, e essa está na palavra do Senhor, né? E as palavras-chave desta noite são herança, filiação, paternidade, semente. São palavras importantes para nós, né? Gostaria que nós, eu quero agradecer de antemão a Maria e a Marta, trabalharam bastante nos textos que eu trouxe de casa, mas eu trouxe num formato que não era muito
compatível aqui que nós temos, então nós tivemos que digitar novamente os textos. Eu queria que vocês então descansassem no primeiro momento, para que no final dessa palavra a gente pudesse abrir juntos a palavra, mas aqui os textos da palavra estarão projetados. Então, quiserem apagar um pouquinho essas luzes aqui, fica mais fácil da gente ler. Vamos ver o que a palavra nos fala em Colossenses capítulo 1, dos versículos 12 até o versículo 14. Você pode ler o seguinte, diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Diga comigo, herança dos santos. No reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção. Vamos orar mais uma vez. Papai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelos louvores, muito obrigado, Senhor, Pai, pelas ofertas, muito obrigado pelas crianças que estão ali tendo aula nessa hora, muito obrigado pela vida de cada irmã que está aqui, Senhor, cada oração que já foi feita. Pai, agora nós queremos pedir, ajuda-nos a compreender um pouco mais a Tua Palavra, ajuda-nos a entender um pouquinho mais a Tua Palavra, leva-nos, Pai, a perceber que a Tua Palavra quer clarificar nessa noite em nossos corações, e desde já nós te damos glória, desde já nós te damos honra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu e você somos indignos. Eu e vocês não somos capazes ou não estamos habilitados para entrarmos na presença de Deus por nós mesmos. Nós temos como herança em nossas vidas o pecado original, nós temos em nós a nossa maldade latente, a iniquidade. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Dentro do ser humano existe essa maldade que o Senhor conhece muito bem, mas Ele quis um dia mudar essa história e mandando Jesus Cristo para que nós pudéssemos, através dele, ter acesso à sua presença. Ele veio remover essa iniquidade de dentro de mim e de dentro de você. Quem pode dizer obrigado, Jesus, por causa disso? O Senhor fez isso. Nós somos indignos por causa da nossa natureza pecaminosa, mas transformados em herdeiros, como diz aqui, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança. Então eu e você temos uma herança dos santos, né? No reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção. Então, eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: contudo, aos que receberam, tenham comigo aqui em cima, e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em que condição? Aos que creram no seu nome. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Você crê em Jesus, Pedro? Então, recebe essa palavra. Você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Então, eu estou começando a falar sobre paternidade de Deus. Estou começando a falar sobre a herança que nós temos em Deus e sobre a semente de Deus que está em nós. Porque quando Deus ele quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus, Ele deseja que essa semente seja multiplicada sobre a terra. Quando a palavra diz que a glória do Senhor será vista sobre toda a terra, assim como as águas cobrem o mar, é essa multiplicação da glória de Deus que está dentro de mim e de você que vai se expandindo por toda a terra. Eu e você cheios da presença de Deus, compartilhando a presença de Deus com aqueles que estão próximos de nós, trazendo ali o lenitivo que aquelas pessoas precisam, a palavra de direção que aquelas pessoas precisam, o amor que aquelas pessoas precisam. Nós estamos espalhando a semente de Deus que está dentro de nós. Quem vai dizer amém? Então, se você crê em Jesus, se você já recebeu Jesus no seu coração, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra diz aqui que deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Fica comigo, filhos de Deus. Todo mundo aqui é filho de alguém, né? E é interessante, né, porque essa questão de pai e filho, né, a história mais recente do século XX fala que houve uma geração meio que perdida,
a partir dos anos 40, dos anos 50, por causa da morte de muitos homens nas duas primeiras guerras que tivemos no século passado, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. Morreram muitos homens, e aí havia uma quantidade significativa de pessoas órfãs, sobretudo jovens e adolescentes órfãos que cresceram sem referencial de pai. Então, tanto na Europa quanto na América do Norte, aquela geração que começou ali, né, se expressar através daquela música um pouco mais movimentada, chamada rock and roll, queria expressar através da música a sua revolta por não ter pai, na verdade. No final das contas é isso. E é interessante, né, porque meu pai era um homem extremamente limitado. Meu pai, ele cursou até o terceiro ano do que chamava-se de primário naquela época, e ele era um pedreiro daqueles que começavam uma série de coisas e não terminava nenhuma. Hoje felizmente, os pedreiros são diferentes, né? É uma coisa meio de DNA isso, né? Se tiver algum pedreiro que me perdoe, meu pai era pedreiro. Ele era um homem extremamente rude, extremamente simples, né? não teve uma educação formal, mas era um bom homem. Ele não conheceu o Senhor. Minha mãe sim, minha mãe ia à igreja presbiteriana, onde eu aprendi a cantar os hinos, todos hinos, né? O pastor aqui ama tanto. Mas meu pai, ele era um homem rude, e um trabalhador. Ele trabalhava bastante, mas não sabia trabalhar. Ele trabalhava muito, trabalhava bastante, de manhã até à noite. Mas não tinha capacidade de gerir o seu trabalho. E durante a minha infância e juventude, adolescência e juventude, eu quase não tive contato com meu pai. Ele era um homem ausente na minha criação. Mas eu tenho boas memórias da minha infância com ele, porque apesar de ele chegar com aquele cheiro de pinga e suor misturado, mas na pinga e suor, era o cheiro do meu pai. Todo mundo vai no final das contas dizer, era o cheiro do meu pai, era o meu pai. Então eu tenho na minha memória aquele cheiro, aquele jeitão dele. E eu gostava de estar com ele. Quando eu era criancinha, né, ele costumava sentar no sofá e eu deitava no colo dele. E ele falava algumas coisas comigo. Depois a gente foi se distanciando, e durante boa parte da minha vida eu não tive a presença de um pai natural. E isso, obviamente, criou dentro de mim uma série de dificuldades. Mais tarde, mais velho, e aí já conhecendo o Senhor, que é o Pai perfeito, quem pode dizer amém? Amém. Eu fui levado a compreender aquele Pai. E o Senhor começou uma obra na minha vida, e muito interessante, de perdão, de conserto, de ajustamento. E eu voltei a gostar do meu Pai. E tudo que eu aprendi sobre o meu Deus, né, eu fui canalizando para o meu Pai. Então, à medida que a paternidade de Deus aumentava na minha vida, ficava mais claro que o meu pai efetivo seria o Senhor e não aquele pai natural. Ao invés disso toldar a imagem do meu pai, ao invés disso diminuir a importância dele na minha vida, ao contrário, foi aumentando. Quanto mais eu entendia que Deus era o meu pai efetivamente, mais eu gostava do meu pai natural, tão limitado, tão cheio de dificuldades, e eu fui aprendendo a amar aquele homem, e o amei até o final da vida. Glória a Deus. Amém? Amém? E foi resolvido no meu coração a paternidade, porque eu busquei conhecer o Pai que me deu a herança, que me deu agora uma nova perspectiva, né? Deus e gente se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem nem da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Quem vai dizer amém nessa palavra? Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Todos nós um dia vamos ter que lidar com a herança, ou porque nós vamos deixar herança, ou porque nós vamos receber herança. Receber herança, a boa herança é bom, sim ou não?
Construir uma casa lá no Vale das Garças. Quem não conhece não perdeu nada, mas é um lugar assim, legal, graças a Deus, porque eu recebi uma herança. Então uma boa parte do que nós investimos naquela construção foi de herança. Mas tem gente que recebe uma herança contas a pagar. A pessoa que vai embora deixa uma série de problemas. Mas herança, boas ou ruins, nós temos um dia que lidar com heranças. E você, um dia ou outro, vai ter que deixar alguma herança, alguma coisa que você vai deixar. Então, herança faz parte da vida das pessoas. Né? E é interessante que essa questão de paternidade parece-me que foi importante para Jesus também. Nesse momento que ele está sendo batizado, diz a palavra de Deus que uma pomba veio e pousou sobre ele, a figura do Espírito Santo. E aí foi ouvida uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem lembra da pastora Edmeia domingo passado? Uma vez eu fui vê-la lá em Americana, na igreja Nazarena de Americana. Estava sendo um irmão nosso estava sendo ordenado pastor lá, e ela estava pregando. E a pregação dela é muito agradável, né? E ela estava falando um pouquinho sobre a história de Paulo fora do que nós conhecemos na Bíblia. E ela disse o seguinte: olha, isso tudo que eu estou falando para vocês, Paulo foi para a Espanha, depois foi para a região da Síria, etc. Isso tudo não está escrito na Bíblia, então você acredita se quiser. Isso ficou gravado para mim. Você acredita se quiser. O que não tiver escrito na Bíblia, você acredita se quiser. E alguns estudiosos dizem o seguinte: que provavelmente Jesus não teve o seu bar mitzvah. Quem sabe o que é um bar mitzvah? É uma festa que é feita para um menino judeu aos seus 13 anos. 13 anos, é isso mesmo? 13. Que ali é celebrada a filiação dele, a paternidade dele. O pai diz algumas coisas: você é meu filho amado, eu tenho muito prazer em você. Alguns historiadores acreditam nessa possibilidade, mas, agora, parafraseando e usando a pastora Edmeia, como não está escrito na Bíblia, você acredita se quiser. O importante é que nesse momento, Jesus está sendo batizado, né? Diz assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus estava ali ouvindo agora a voz de Deus, a voz do Pai. E quantas vezes nós não ouvimos a voz do Pai? Não é? Nós temos que lidar com essas heranças, né? Nós temos aí que lidar com as características físicas, morais, os maneirismos que nós recebemos dos nossos pais, biotipos, por exemplo, né? Nós recebemos nome. Outro dia eu estava numa loja aqui perto do Taquaral comprando algum material, e aí passou uma pessoa na rua tocando um instrumento lá, tal, fazendo um som. E entrou na loja e tal, e começou a conversar comigo, né, música e tal. Aí ele falou, ele perguntou de onde eu era. Eu falei: sou de São Paulo, nasci em São Paulo, capital. Ah, tá, porque eu nasci aqui em Campinas. Sim. E de que família o senhor é? Ele perguntou. Bom, que família eu sou? Meu nome final é Campos Almeida. Eu não conheço. Porque eu sou da família tal, tem até uma avenida aí com o nome da família dele, e tal. Desculpa aí, né? Desculpa aí. Então, a gente recebe como herança o nome. Às vezes o nome é importante, né? Tal, bora, né? Uma placa assim bacana, mas às vezes o nome nem é meu. Não é? Mas quase que eu falei para ele: mas pelo menos eu não estou ainda muito medo. Porque o cara estava andando tocando lá no meio da rua um negócio, né? O cara tinha um nome bacana, mas não era muito bom. Pelo menos. Agora, o que eu gostaria de compartilhar com vocês pode ser muito profundo e pode ser muito simples. Vamos seguir aqui nos nossos livros. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos.
Jesus foi o unigênito do Pai. O que é o unigênito? O único que o Pai gerou. Mas a sua vinda a essa terra, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, fez uma transformação nessa qualidade. Ao invés de ser o único, agora ele é o primogênito, quer dizer, o primeiro dos nascidos. Agora há muitos nascidos que se tornaram filhos de Deus. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, deixa o Espírito Santo falar algumas coisas ao seu coração. Vamos lá, João capítulo 12, versículo 24 diz assim: diga-nos a verdade, se o grão de trigo, Jesus, não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aqui Jesus estava falando da possibilidade dele conversar com os gregos naquela época, que ainda detinham o know-how das comunicações, das filosofias matemáticas, etc, etc. Eles queriam conhecer Jesus, e talvez fosse uma possibilidade de Jesus ser conhecido no mundo acadêmico, mas Jesus não queria isso. Jesus queria pessoas, Jesus não queria a fama deste mundo, provavelmente. O interesse dos gregos seria nesse sentido, de conhecer a filosofia de Jesus para colocar lá, catalogá-la como mais uma filosofia importante. E Jesus diz assim: não vou falar com essas pessoas, porque se a semente, o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então imagina comigo, Jesus é a semente de Deus que veio sobre as nossas vidas, e Ele, como semente de Deus, nós vamos ver daqui a pouco que Ele é a palavra de Deus. Ele e a palavra de Deus é a mesma coisa, são a mesma coisa. A palavra de Deus e Jesus são a mesma pessoa. Essa palavra veio no meu coração e no seu coração, e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e começou uma obra dentro de mim, dentro de você, e essa obra começa a germinar e vai dar muitos frutos. Aquela pessoa que você, aquela uma vida pela qual você vai interceder, aquela uma vida pela qual você vai parar, ela vai estar recebendo sementinhas de Jesus através de você. Quem pode dizer amém? Quantas sementeiras nós temos aqui? Posso ver? Não é? É para isso que o Senhor chamou, para a gente espalhar Jesus por esse mundo. E onde que está Jesus? Jesus está aqui dentro, Jesus está na minha vida, Jesus está aqui nesse prédio. É claro que Ele está aqui conosco, mas Jesus agora, como diz a palavra, o reino de Deus está dentro de você, Norma. Está ali dentro de você, e ali existe uma sementeira criando vida, e toda vez que você toca uma pessoa, e toda vez que você fala com alguém do amor de Deus, essa semente está fluindo de você para aquele coração, para aquela uma vida, aquela uma pessoa. Por isso qualquer palavra dita em nome de Jesus é uma semente que está sendo ali lançada naquele coração. Então olha a importância da gente começar a purificar os nossos lábios, purificar no sentido assim de dar uma qualidade melhor às nossas palavras, e buscarmos falar as coisas do reino, falarmos de Jesus, falarmos do Senhor. Sabe, amados, nós precisamos voltar a ser aqueles crentes chatos. Quem já conheceu um crente chato? É provável que você esteja aqui por causa dele. Se ele não fosse chato, você não estaria aqui. Não é? É claro, vamos moderar um pouco essa nossa palavra. Você não precisa ser chato no termo da palavra. Mas quantas vezes termina o culto aqui e a gente ali fora já começa a falar de Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, todas essas coisas. A gente começa a falar de Dilma, a gente já começa a falar de não sei quem, não sei que lá, não sei que aonde. Entende? A gente, é como se a gente, enquanto estamos na presença do Senhor, está tudo bem, está legal, está gostoso, mas a gente pôs os pés ali para fora para a gente, agora a gente tem uma outra personalidade. O Senhor está falando com muito amor para mim e para você, que Ele deseja que você sinta lá fora o mesmo que você sente quando a gente está tudo junto aqui, quando a gente está nessa, como o pastor falou, nessa dança com a Trindade. Não é gostoso essa imagem? Você está ali de mãos dadas com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e caminhando na presença dEle. Então você agora começar a ter Jesus nos seus negócios, na sua conversa, aonde você estiver. Você não precisa ser chato, legal? Mas
Que as pessoas percebam que dentro de você existe algo, como o Paulinho falou aqui. Vamos incrementar nossa vida de adoração, vamos incrementar nossa busca da presença de Deus, para que essa semente flua com mais facilidade, para que essa semente seja mais evidente, para que essa semente seja mais coerente. Então, o Senhor nos chama nesta noite a experimentar um pouco mais da sua presença, porque é uma herança, há uma paternidade, há uma mudança em nossos corações. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer que ainda amam o pastor hoje? Hein? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Há uma palavra muito, muito importante para nós, e é um mistério de Deus, que eu desejo para a minha vida e desejo para a vida de todos aqueles que professam o nome de Jesus. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Diga comigo: regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Eu queria que a gente expandisse um pouco esse conceito de regeneração. Então aqui nós temos uma palavra importante: regeneração. Geração, gênese. Todos nós vimos com heranças boas e ruins. Todos nós vimos com coisas que nos foram passadas biologicamente, moralmente, no caráter, que foram insertadas em nós através da nossa vivência, que molda quem nós somos, a nossa personalidade. Talvez não seja nessa ordem, depois os irmãos vejam direitinho isso, mas o fato é que nós acabamos sendo quem nós somos em função de muitas informações que foram dadas a nós, algumas transferidas geneticamente, algumas adquirimos com a nossa convivência. Mas o fato é que esse texto pode nos dar uma perspectiva diferenciada de regeneração. Fala de uma transformação genética, de uma transformação de gene, a possibilidade de eu não querer mais ter aquelas coisas ruins dentro de mim, porque agora eu tenho um gene santo, agora eu tenho um gênese, um recomeço santo na minha vida, agora eu tenho a possibilidade de ter a santidade de Deus, aquilo que sem Ele seria impossível. Agora eu tenho uma perspectiva da eternidade, agora eu tenho uma expectativa da eternidade, que sem Ele seria impossível, porque Ele agora colocou da sua semente, colocou de Jesus Cristo dentro de mim, e eu fui regenerado, fui feito de novo. Você foi feito de novo. Você recebeu Jesus. Existe dentro de você essa máquina espiritual transformando você dia após dia, porque você foi regenerado. Você não é mais o que você era. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia coisas erradas não faz mais, porque ele foi transformado. E isso deve criar em mim e você uma expectativa de uma possibilidade muito, muito, muito maior do que aquela que nós temos vivido até hoje, que eu tenho vivido, que você tem vivido na presença de Deus. Quantos podem dizer amém? Então esse texto é muito importante. Vamos ler juntos aqui, querido. Lê comigo, por favor, assim você pode exercitar um pouquinho, né? Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder seu valor, herança guardada nos céus para você. Diga para a pessoa que está próxima de você: você tem uma herança. E ela é eterna. E é uma herança boa, é uma herança pura, é uma herança genuína, uma herança que você só tem coisas boas para receber dessa herança. Quem pode dizer amém? Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas,
Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quem diz amém? Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Desculpa, 1 é Tiago, né? Tiago antes, né? Tiago 1, versículo 18. Assim, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Agora 1 Pedro 1,23 assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Olha só que coisa, que mistura interessante, né? Regeneração, semente, palavra de Deus, tudo isso Deus preparou para aqueles que receberam Jesus e deu também o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu não sei, amados, mas o meu desejo é que nessa noite a gente saia daqui com o nosso horizonte ampliado. Eu não sei como tem sido a sua vida na presença do Senhor, mas por vezes a gente pensa que a gente não é filho, às vezes a gente pensa que a gente é bastardo. Às vezes a gente pensa que a gente é servo apenas. Às vezes a gente pensa que a gente não é digno. De fato, por nós mesmos nós não somos dignos. Mas Ele quis fazer com que eu e você chegássemos à presença dEle como filhos. Filhos, portanto, co-herdeiros em Cristo Jesus. É claro que isso vai dar tantas coisas boas para nós, tantos privilégios, mas também trará tantas responsabilidades. E essas responsabilidades, esses direitos vão ficar cada vez mais nítidos na nossa vida, e nós seremos de fato aqueles filhos os quais o Senhor também tem prazer. Quem diz amém? Amém. Lucas capítulo 8, versículo 11 assim: este é o significado da palavra: a semente é a palavra de Deus. Então nós lemos que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Então existe uma semente dentro de mim, dentro de você, e essa palavra de Deus, ela nos regenera. Quanto mais eu tenho contato com a palavra de Deus, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu medito na palavra do Senhor, mais eu sou renovado no meu interior. A gênese do Senhor, ela é amplificada, ela é mudada, ela é acrescida na minha vida. Aquela transformação que um dia começou com aquela sementinha, pode agora estar uma grande árvore. Quem pode dizer amém? Porque a palavra de Deus habita em nós. Quem é a palavra de Deus? É o Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém? Essa palavra. E há uma associação interessante a semente que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 37 e 38, diz assim: ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Jesus Cristo é a semente, a palavra de Deus é a semente, e Ele é o semeador. Porque Ele é que faz todas as coisas, em todas as coisas estão nele. Ele já fez tudo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, Ele é a oferta pelo pecado, Ele é o templo, Ele é a arca da aliança, Ele é tudo. Ele, tudo que existe que diz respeito à salvação, vem e converge na figura do Senhor Jesus Cristo, para que eu e você possamos ter esse Jesus dentro de nós e gozarmos dessa tão grande salvação. Tão grande, diga comigo, grande salvação, grande salvação, né? Então Jesus diz: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Quantas boas sementes nós temos aqui nessa vida. Você tem sido uma boa semente? Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você. Jesus Cristo é o semeador, é a semente, é a palavra de Deus. Ele é tudo em todos. O Pai é o agricultor. Jesus dizia, né? Eu sou a videira verdadeira, mas meu Pai é o agricultor. Então nessa noite eu queria que você fosse abrindo seu coração para experimentar um pouco mais dessa paternidade de Deus. Você, através desses versículos que nós estamos vendo aqui rapidamente, você possa
como sementinhas. Eu estou lançando essas sementinhas no seu coração, para que ela brote, cresça, seja uma grande árvore e frutifique muitas vezes. Quem recebe, diga amém. João capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 e versículo 4, diz assim: olha que clareza que João tem a respeito de quem é Jesus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. De quem ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando de Jesus. Jesus estava desde o princípio. E Jesus é a ação de Deus, é o verbo dizente, né? É o logos de Deus, é aquela palavra dizente de Deus, aquela palavra que traz a ação de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, a palavra de Deus. E aí no capítulo 1, versículo 4 diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então eu queria que nós meditássemos um pouquinho nessas palavras, na herança que nós temos em Deus. Eu e você fomos feitos filhos de Deus. Então você é um filho genuíno de Deus, uma vez que você confessou Jesus e o recebeu. Você tem o direito de ser chamado filho de Deus, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus. Nós temos a possibilidade de uma regeneração. Então, tudo aquilo que você recebeu como carga genética, seus pais, sua família, eu creio que isso pode ser mudado pela palavra de Deus. As coisas negativas, as coisas ruins, as coisas que precisam de transformação, né, amados? Estou falando das coisas que precisam ser transformadas. Sabe aquele jeitão ruim de fazer as coisas? Aquela coisa de ser emburrado, de ser grosseiro, de ser malicioso, de ter pureza moral, de ter uma tendência ao furto, de ter uma tendência à lassidão moral. Tudo isso vem com carga genética na vida da gente. Suicídio, algumas doenças, claro, né, são transmitidas geneticamente. Eu creio que tudo isso pode ser alterado pela palavra de Deus, porque ela é uma semente de Deus na minha e na sua vida. Posso dizer para você, de experiência própria, esta pessoa aqui tem sido transformada pela palavra de Deus. Se fosse para andar sem a palavra de Deus, certamente eu estaria no meio das drogas, certamente eu estaria perdido, certamente estaria no meio do lamaçal do pecado. Mas como a palavra de Deus, pela sua misericórdia, entrou na minha vida, começou a transformar a gênese, um novo começo, a genética do Senhor pela sua palavra começou a entrar na minha vida, e eu estou sendo transformado a cada dia pela sua palavra, e a cada dia eu tenho uma perspectiva melhor e mais clara de quem Ele é. Ele é meu Pai, Ele é meu Deus, Ele é o meu Senhor. Jesus Cristo já fez tudo o que eu precisava para entrar nessa atmosfera de aperfeiçoamento. Claro que eu não sou perfeito, quer dizer, quase. Pergunta para minha esposa, ela vai dizer para você. Amém? O Espírito Santo está falando com você? Eu queria nessa noite que o Espírito Santo viesse falar conosco, para que nós pudéssemos vislumbrar mais largamente quem é o nosso Deus, e que nós pudéssemos caminhar com passos mais largos, mais seguros, que as coisas deste mundo influenciassem menos o nosso ânimo. Não estou dizendo que as coisas não são difíceis, não são importantes. Sim, todas elas são. Mas quando você tem uma perspectiva da eternidade e de quem você é filho, faz toda a diferença. Faz toda a diferença você saber que você é um filho e uma filha do Senhor, que fez os céus e a terra, tudo aquilo que neles há. E então Ele te convida a não mais viver como quem quer um salário, como se fosse um servo. A palavra diz que o servo trabalha por salário. O servo, ele quer
pagamento no final da sua jornada de trabalho. Eu trabalhei tantos dias, então eu quero ganhar tanto. E nós, às vezes, estamos na presença de Deus meio que assim, olha, eu estou indo na igreja todo dia, estou lendo a Bíblia, viu? Faço até oração, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, nem xingo no trânsito. Então eu mereço uma bênção de Deus. Dá meu salário, dá meu salário, dá meu salário. Uau, está longe daquilo que Deus quer dar para você. Ele não quer te dar salário, Ele não quer te dar pagamento por mês, Ele quer te dar herança eterna. Nós estamos trabalhando pelo quê? Estamos trabalhando por quê? Por dinheiro? Por fama? Por notoriedade? Não, nós estamos trabalhando por uma herança eterna, diz a palavra aqui, que não murcha, que não perece, porque tudo que nós ganharmos nessa terra, a ferrugem vai correr, as traças vai correr, o mofo vai cometer, a inflação vai comer, e não vamos levar absolutamente nada daqui. A nossa riqueza é eterna, a nossa riqueza é a herança que nós temos com o nosso Deus para a eternidade. Quem vai dizer isso? Então, eu não sei como é que você está nessa noite. Talvez você tenha vindo aqui com o seu horizonte muito próximo do seu dia a dia. E nessa noite nós queremos orar, nós queremos interceder para que o nosso horizonte seja expandido. Não de uma maneira romântica, não de uma maneira fictícia, não de uma maneira etérea, mas nas firmes promessas da palavra de Deus, na firmeza da promessa de Deus de que Ele é o nosso Pai, de que Jesus Cristo já ganhou todas as coisas que nós precisamos e estão em Cristo Jesus nos lugares celestiais, que nós temos a eternidade para viver juntamente com o nosso Pai, que nós temos a eternidade, uma herança com o nosso Pai, e que a nossa perspectiva é muito maior do que aquilo que nós temos vivido até hoje, e mais importante que tudo isso, nós somos a semente de Deus para esse mundo, nós somos a sementeira de Deus para as pessoas que estão perdidas ao nosso redor, aquelas pessoas que estão sem perspectiva nenhuma, sem horizonte nenhuma, sem nenhuma perspectiva de vida. Você vai tocar, você vai chegar nessa pessoa, colocar a mão no ombro dela e assim: Deus é Pai e quer te tirar dessa situação e te mostrar um caminho muito mais excelente, que é o caminho da paternidade dele, o caminho da herança que é no céu, é o caminho da riqueza que está nele, da vida eterna com Deus. Quem pode dizer amém essa palavra? Amém? Amém? Então, lá em Gálatas, agora eu preciso que você abra a Bíblia comigo, por favor, para eu encerrar. Vá comigo, por favor, lá no livro de Gálatas, capítulo 4. Para os músicos já se prepararem, por favor. Capítulo 4 de Gálatas, do versículo 1 até o versículo 7. Fala justamente isso que nós comentamos aqui. Nós não trabalhamos por salário. Os irmãos aqui não tocam por causa do salário. Se bem que o salário aqui é bom. Às vezes eu tenho que deixar o Paulinho tocar aqui por causa do salário. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho
veio ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu e você fomos feitos herdeiros de Deus. Esse é um grande privilégio. E na medida que nós entendemos a nossa herança em Deus, nós entenderemos também quais são os nossos deveres. Por que eu vou ter uma vida santificada? É para ser abençoado? Claro que não. Eu vou ter uma vida santificada porque isso agrada o meu Pai. Porque a semente do meu Pai está no meu coração e está provocando essa necessidade dentro de mim de me santificar para agradar aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que eu vou estender a minha mão para o próximo? Porque o pastor Kelson falou que a gente agora tem que pensar em uma vida. Então o pastor Kelson é nosso pastor, então como ele falou, então agora, não, claro que não. É isso também. Mas estender, porque uma vida faz diferença para o nosso Pai. Aquele Deus que criou o universo, que é maior que o próprio universo, está se importando com cada um dos 7 bilhões de habitantes desse planeta. Se importa com você, se importa comigo. Isso é uma loucura. Não tem explicação racional para isso. Por isso Ele é Deus. Não precisa de explicação. E o Senhor pede também que nós possamos sofrer os sofrimentos de Cristo. Qual é o sofrimento de Cristo? É que todos cheguem ao conhecimento do amor do Pai. Jesus Cristo veio para fazer essa gênese no nosso coração, essa regeneração. A semente de Deus, Jesus Cristo, a própria palavra de Deus, veio sobre nós, para que nós pudéssemos agora ser sementeiras, sementes do Senhor Jesus neste nosso lugar. Eu quero te convidar, fazer um convite para você. Talvez eu não tenha, obviamente eu não tenha conseguido explicar, não tenha conseguido falar, mas eu creio que o Espírito Santo está falando no seu coração, que você tem aí algo especial da parte de Deus. Quantos sentiram isso? Sentiu isso? Você tem aí no seu coração algo especial. E nessa noite, nós vamos pedir: Senhor, venha avivar esse algo especial, que por algum motivo pode ter estado dormente, estado catatônico. Pode ser por pecado, pode ser por outras coisas, pode ser até por sofrimento. Mas nessa noite eu creio que o Senhor pode romper qualquer pleura, qualquer obstáculo, qualquer barreira, colocar um dedinho dentro do seu coração e um toque de vida, fazer com que a semente que está ali comece a germinar e a frutificar. A 30, 60, 100, você vai ser um grande celeiro da presença de Deus. Quem diz amém nessa palavra? Você pode ficar em pé, por favor? Cante comigo essa canção que fala de estar perto do Pai. Envolve-me, Abba
que